Oi, quanto tempo? Tudo bem? Oi, tudo? E com você? Agora estou bem melhor, mas passamos por tempos difíceis lá em casa. Nossa, mas o que aconteceu? Tivemos que procurar um médico para meu irmão mais novo. E sabe o que ele disse? Que ele tem TDAH. Nossa, amiga, eu já li algo sobre, mas não lembro exatamente o que significa a sigla. Significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O doutor me explicou e utilizou um livro que dizia tudo sobre esse transtorno, o DSM-5. Lá diz o seguinte: o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento definido por níveis prejudiciais de desatenção, desorganização e ou hiperatividade, impulsividade. Desatenção e desorganização envolve incapacidade de permanecer em uma tarefa, aparência de não ouvir e perda de materiais em níveis inconsistentes com a idade ou o nível de desenvolvimento. Hiperatividade e impulsividade implicam atividade excessiva, inquietação, incapacidade de permanecer sentado, intromissão em atividades de outros e incapacidade de aguardar. Sintomas que são excessivos para a idade ou nível de desenvolvimento. Na infância, o TDAH frequentemente se sobrepõe a transtornos em geral considerados de externalização, tais como o transtorno de oposição desafiante e o transtorno da conduta. O TDAH costuma persistir na vida adulta, resultando em prejuízos no funcionamento social, acadêmico e profissional. Mas e quais são suas características? A característica essencial do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um padrão persistente de desatenção e ou hiperatividade e impulsividade, que interfere no funcionamento ou no desenvolvimento. A desatenção manifesta-se comportamentalmente no TDAH, como divagação em tarefas, falta de persistência, dificuldade de manter o foco e desorganização, e não constitui consequência de desafio ou falta de compreensão. A hiperatividade refere-se à atividade motora excessiva, como uma criança que corre por tudo, quando não apropriado, ou remexer, batucar ou conversar em excesso. Nos adultos, a hiperatividade pode se manifestar como inquietude extrema ou esgotamento dos outros com sua atividade. A impulsividade refere-se a ações precipitadas que ocorrem no momento sem premeditação e com elevado potencial para dano à pessoa. Por exemplo, atravessar uma rua sem olhar. A impulsividade pode ser reflexo de um desejo de recompensas imediatas ou de incapacidade de postergar a gratificação. Comportamentos impulsivos podem se manifestar com intromissão social, por exemplo, interromper os outros em excesso, e ou tomadas de decisões importantes, sem considerações acerca das consequências no longo prazo. Por exemplo, assumir um emprego sem informações adequadas. Uma vez eu vi na internet que existem alguns tipos de apresentação do TDAH. É verdade? Sim, o doutor disse que são 3: com predomínio de desatenção, predomínio de hiperatividade e impulsividade e apresentação combinada. E como está sendo o desenvolvimento dele na escola? A
professora disse que ele apresentava sinais de desatenção durante as atividades. Então, nos sugeriu procurar ajuda especializada. Então, minha mãe agora é pedagoga em uma escola e me recordo dela falando que comprou este manual, o DSM-5, para poder estudar mais sobre os transtornos. Na reunião pedagógica, ela leu para as outras professoras que o TDAH costuma ser identificado com mais frequência durante os anos do ensino fundamental, com a desatenção ficando mais saliente e prejudicial. O transtorno fica relativamente estável nos anos iniciais da adolescência, mas alguns indivíduos têm piora no curso com o desenvolvimento de comportamentos antissociais. Na maioria das pessoas com TDAH, sintomas de hiperatividade motora ficam menos claros na adolescência e na vida adulta, embora persistam dificuldades com planejamento, inquietude, desatenção e impulsividade. Uma proporção substancial de crianças com TDAH permanece relativamente prejudicada até a vida adulta. Na pré-escola, a principal manifestação é a hiperatividade. A desatenção fica mais proeminente nos anos do ensino fundamental. Na adolescência, sinais de hiperatividade, por exemplo, correr e subir nas coisas, são menos comuns, podendo limitar-se a comportamento mais irrequieto ou sensação interna de nervosismo, inquietude ou impaciência. Na vida adulta, além da desatenção e da inquietude, a impulsividade pode permanecer problemática, mesmo quando ocorreu redução da hiperatividade. E me diz uma coisa, o seu irmão terá que fazer algum tipo de tratamento? Parece que ele vai precisar tomar algum tipo de medicamento. Eu li um artigo que dizia que o uso de medicamentos em indivíduos com diagnósticos de TDAH provoca tranquilidade, aumento no período de atenção e, por vezes, sonolência. Essa proposta positiva não é observada em todos os pacientes, sendo que alguns deles tornam-se mais excitados e agressivos, e as doses empregadas deverão ser tituladas individualmente, e após ter sido encontrada a dose ideal, esta deverá ser mantida. Então, vocês devem ficar atentas a qualquer reação que ele tiver. Sim, o médico já nos alertou sobre isso. E ainda nos contou uma curiosidade, que o TDAH é mais frequente no sexo masculino do que no feminino, na população em geral. E há maior probabilidade de pessoas do sexo feminino se apresentarem primariamente com características de desatenção na comparação com as do sexo masculino. E agora, o que vocês vão fazer? Bom, a nossa preocupação é como a escola irá recebê-lo após esse diagnóstico. Se a mesma conseguirá dar o atendimento especializado e se os profissionais terão a compreensão necessária. Realmente, pois muitos deles ainda não conhecem profundamente o assunto. E nesse caso, é necessário práticas diferenciadas. O diagnóstico deve servir para entender melhor as condições no qual o aluno se apresenta e não para rotulá-lo.
imagens do cérebro mostram que os sintomas de TDAH estão associados com uma série de anormalidades no desenvolvimento e em algumas partes de funcionamento do cérebro. Vamos olhar primeiro para o córtex, a camada superficial do cérebro. No desenvolvimento normal, o córtex, que desempenha papel fundamental na memória, na atenção, no pensamento e na linguagem, aumenta gradualmente de espessura antes de atingir um pico durante a adolescência. Scans mostraram que, em crianças com TDAH, o córtex geralmente se desenvolve mais lentamente, particularmente nas regiões do lobo frontal e temporal, que são importantes para a memória e controle do comportamento. Normalmente, o córtex frontal, juntamente com outras partes fundamentais do cérebro, são menores em crianças com TDAH do que naquelas sem. Estas diferentes partes do cérebro não funcionam separadamente, mas interagem intensamente formando circuitos que controlam funções como a linguagem, a atenção e o movimento. A atividade dos diferentes circuitos aumenta e diminui para permitir a realização de diferentes funções. Por exemplo, enquanto você está assistindo a este vídeo, a atividade dos circuitos envolvidos no processamento de informações estará normalmente aumentada, enquanto a atividade dos circuitos envolvidos na distração da mente estará normalmente diminuída. Em uma pessoa com TDAH, a atividade desses circuitos está prejudicada e as conexões das redes são interrompidas. E quando olhamos mais de perto para a comunicação dentro destes circuitos, há também interrupção na liberação de transmissores químicos, a dopamina e a noradrenalina, que são responsáveis por transmitir mensagens entre as células cerebrais. Em geral, quando as crianças com TDAH realizam tarefas específicas, alguns circuitos não são ligados o suficiente, enquanto outros permanecem ligados demais. Pesquisas no mundo todo têm mostrado diferenças no desenvolvimento e na função do cérebro que são comuns em crianças com TDAH.